Eu só comecei a ter sucesso na minha vida depois que eu comprei um MacBook, e nesse vídeo eu vou te explicar por que você tem que comprar um MacBook baseado nas minhas experiências e porque sim, isso que vai te trazer mais dinheiro, vai te deixar mais bem sucedido. Vamos lá, eu já tive notebook gamer, ou aquele Acer Nitro, eu já tive PC gamer, eu já tive PlayStation e tal, mas naquela época, óbvio, eu era mais novo e não tinha tanto dinheiro. E na maioria das vezes eu usava tanto o notebook quanto o PC para jogar. Mas vamos ser bem sinceros, que jogar até certo ponto não vai te levar para frente. Então, naquela época eu não tinha dinheiro, eu não morava sozinho, eu não tinha contato, não tinha networking, os meus hábitos eram uma bosta, então tudo era relacionado à dopamina barata, então jogar um Fortnite é dopamina. Óbvio, não necessariamente que você nunca vai precisar jogar Fortnite, mas ter o devido controle sobre esses jogos, né? Qualquer jogo, qualquer coisa que se torne um vício, para você controlar o seu nível basal de dopamina, tá? Mas o ponto é, antes de ter um MacBook eu não tinha dinheiro, eu não tinha perspectiva, não tinha objetivo nenhum. E por que ter um MacBook vai te colocar na frente, vai te dar, abrir o caminho para você ser bem sucedido? Primeiro, eu nunca vi alguém que tem um MacBook que não tá fazendo dinheiro, ou que não tá se esforçando para fazer dinheiro, ou que não tá envolvido com um projeto que tá dando dinheiro, ou que não é uma pessoa inteligente. Pelo menos estamos falando disso no Brasil, onde o acesso de ter um MacBook, ele é mais difícil, né, por conta da nosso poder de compra aqui nesse país, que é uma bosta. Então, as pessoas que normalmente vão ter esse tipo de equipamento, elas têm uma condição financeira maior ou juntaram dinheiro para conseguir comprar no Paraguai, foi para os Estados Unidos e comprou, tem alguém que mora nos Estados Unidos e essa pessoa trouxe para ela, mas isso já serve, né, não é algo tão acessível igual um notebook normal aí de 1.000, 2, 3 mil reais, né? O MacBook ele já vai partir ali, se você pegar um novo, lacrado, pelo menos uns 5 mil reais. Se você for comprar no Brasil, né? Faz basicamente um ano que eu comprei esse MacBook Air M2, tá? Eu comprei ele parcelado, eu comprei ele na Shopee. E qual que era a ideia? Eu tava numa época bem ferrada financeiramente, eu não tinha notebook nenhum, eu tive que vender meu notebook, meu Acer Nitro, tive que vender meu PC Gamer, porque eu tava devendo o banco, e aí quando eu tava quase pagando, quitando toda a dívida, eu precisava de um computador, porque eu tava na faculdade ainda, então eu precisava de alguma coisa para mexer, e eu tava usando o notebook emprestado do trabalho, para utilizar na faculdade e fazer coisas pessoais, né? Por sorte, o meu antigo estágio ele deixava a gente ficar com um notebook para fazer essas outras coisas. Tava uma porcaria a minha vida. Mas eu precisava de um computador. E eu queria fazer um investimento, né? Eu já estava saindo de uma situação complicada, eu queria fazer um investimento numa coisa sólida que fosse durar bastante, um equipamento que fosse durar bastante. E que de certa forma não fosse para jogar, ou não tivesse a capacidade de você conseguir baixar coisa na Steam, mas sim algo focado para desempenho, para performance, para trabalho, que no final das contas, ao meu ver, é o objetivo, dos principais objetivos, né, principais motivações de você comprar um MacBook para você trabalhar, para você estudar. Então, não é um notebook que você vai conseguir jogar jogo, a não ser que você bote o Xbox Game Pass, aí você consegue. Não é um PC que você vai conseguir, sei lá, editar, talvez, dependendo da versão, até consiga. Mas o Air, normalmente ele vai ser mais leve, né? Ser mais compacto, por justamente a capacidade de desempenho dele não ser um negócio tão absurdo. Porém, a Apple tem uma otimização muito foda, muito foda. Tanto que esse MacBook aqui, ele é do ano de 2022, ele tem só 8 GB de RAM. Se duvidar, o meu celular tem isso. Mas assim, a gestão de memória RAM que a Apple faz no ecossistema deles é muito absurda. Tipo, você abre muita coisa e não trava. Até agora não travou nunca, não travou em nenhum momento. O MacBook já faz um ano e meio, né, que eu tenho ele. Agora eu quero falar um pouco sobre o que começou a acontecer a partir do momento que eu comprei o MacBook para frente. Então, o MacBook foi um investimento para estudo e para desenvolvimento, para trabalho.
Depois que eu comprei o MacBook, eu acabei comprando um curso para começar a entender sobre marketing digital. Beleza, foi o meu minhas primeiras gastos, assim, né? Então, tava pagando a parcela do MacBook, que era R$ 400 por mês, e comprei esse curso de R$ 1.200. Mas, para conseguir fazer o curso, obviamente eu precisava de um computador. E aí que entrou o MacBook, tá? Mas a partir do momento que eu tava com o MacBook e eu tava com um curso, primeiro, eu comecei a consumir o máximo daquele curso, tipo, mastiguei tudo de conteúdo e comecei, óbvio, não basta só você consumir, você tem que aplicar. É execução, teoria e execução, teoria e execução. Não pode ser só execução 100%, mas também não pode ser só teoria 100%, senão nada vai acontecer, vai ficar só a teoria e você vai ficar ali imaginando se você botasse em ação que poderia dar certo e tal, mas no final das contas você nunca coloca. Então o ponto é metade e metade. Então, tipo, metade teoria, metade execução. Ou até mais execução do que teoria. Porque você aprende mais, talvez, executando do que estudando enfim, na teoria. Eu comprei esse curso, comecei a executar, comecei a colocar em prática com o MacBook, né? Eu já tava com o MacBook. E as coisas começaram a dar certo. Começaram a funcionar, eu comecei a vender bastante, comecei a conversar com gente, com pessoas que também tinham comprado o curso, mas comecei a criar meu network de pessoas. Enfim, obviamente eu não vou dar 100% de razão de 100% de créditos pro MacBook, né? Tipo, não é só por causa do computador, mas enfim, o computador, ou o MacBook no caso, ele vai moldar você um pouco para aquilo que importa mais, né? Então vai te tirar desses hábitos de jogar coisas, porque ele não é um computador para jogar. Ele vai te dar essa praticidade de você levar ele para qualquer lugar. E falando em levar ele para qualquer lugar, é interessante a percepção que as pessoas têm quando elas veem que você tira um MacBook da mochila. No Brasil. Lá fora, MacBook, tipo, é só mais um PC no final das contas. Mas aqui no Brasil, né, igual eu falei, por conta do poder aquisitivo ser muito ruim, normalmente as pessoas que têm coisas da Apple, MacBook, iPhone do ano e tal, são vistas com olhares diferentes. Então elas já acham que você tem pelo menos um certo nível de credibilidade, ou enfim, você faz alguma coisa que te dá dinheiro. Mesma coisa que se você tivesse um relógio de um Rolex, óbvio, num nível muito mais alto, muito mais escalado, né? Os empresários iam ver que você tem um Rolex e que você faz alguma coisa que é lucrativo de alguma forma, porque você já deu certo ou você tem aquele dinheiro. Não necessariamente é verdade, mas isso funciona. Então, o tratamento, se você tivesse um Rolex, ia ser diferente. E o tratamento que é quando você tira um MacBook para conversar com alguém, para ter alguma reunião, é diferente. As pessoas vão ver, nossa, o cara tem um MacBook. Por mais que não seja tão caro, as pessoas te olham com olhos diferentes. Talvez isso te proporcione uma abertura maior com alguma pessoa, uma troca de ideia que talvez você não teria se não tivesse um MacBook. Isso, de certa forma, é você jogar o livro pela capa, mas infelizmente é o que acontece hoje em dia. Então, a primeira impressão é a que fica. Então, imagine você tirar um notebook tudo ferrado, tudo, nossa, podre, caindo aos pedaços, e você tirar um MacBook. Tem uma visão diferente. E não é só com o MacBook, é tanto com roupa, quanto com aparência, quanto com carro. E não tem certo nem errado, óbvio. O certo, o mais ético, seria a pessoa te julgar depois de te conhecer, mas nem sempre tem tempo para fazer isso. Então você já precisa dar aquele destaque numa primeira oportunidade que você tem, tá? Então depois que eu comprei meu MacBook, foi muito bom. Tudo começou a melhorar, mas não só por conta do MacBook, mas a minha mentalidade mudou por diversos assuntos que eu posso trazer e abordar em outros vídeos, mas o MacBook ele vai te influenciar a pensar diferente, a pensar não mais como um adolescente, não como uma criança que só quer PC para jogar e não sei o que, Discord, mas sim com olhares mais a longo prazo, de estudo, de trabalho, de coisas para te desenvolver como pessoa. E por isso que eu recomendo. Então, o meu MacBook aqui tá, ó, faz um ano de uso, nada a reclamar. E por eu ter um iPhone também, o ecossistema é muito bom.
Então você consegue jogar coisa do AirDrop daqui para lá, ou quando você copia alguma coisa no MacBook e dá um colar, no celular a mensagem já vem para cá. Então, se você já tem um iPhone, leve em conta de que se você comprar um MacBook, vai ser, tipo, a experiência com tudo no geral vai ser muito boa já, se você tiver mais de um aparelho da Apple. Se você tiver iPad, mesma coisa também, eu sei que dá para fazer algumas integrações, mas assim, fica a dica aí. E tem aquela frase famosa, alguém deve ter falado isso, não sei se talvez você tenha escutado. Quanto melhor o teu MacBook, mais sucesso ou mais dinheiro você vai fazer. Então, e por incrível que pareça, isso é verdade, porque o MacBook mais top ele vai ser mais caro, né? E a tendência é que as pessoas que comprem esses MacBooks, elas tenham de fato mais dinheiro, mas dá para você utilizar essa conquista de ter um MacBook como forma de combustível para você trabalhar mais, beleza? E fazer mais dinheiro. Ou fazer trabalhar de uma forma que seja mais rentável para você. Não necessariamente que você tenha que se esforçar mais, tá? É isso, valeu!